Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Yehohanan, as leis da criação na prática. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, os caminhos errados que a humanidade tem seguido espiritualmente. Será que você está no caminho certo? Ou ainda se deixa levar por ilusões ou falsas esperanças? Prepare-se para uma reflexão profunda e verdadeira. Vamos embarcar juntos neste tema fantástico. Já temos, as pessoas estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Altair, a Ana Regina, Camila, Isabela, a Marlete, o Altavir, sejam todos muito bem-vindos. Também quero dar o meu boa noite aos nossos participantes aqui da mesa, ao Hermínio, à Bianca, muito bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite Bi, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Rivera. Scarlett, seja Boa muito noite. bem-vinda. Uma convidada nossa hoje finalmente está aqui conosco. Prazer. Exatamente. Então aqui no estúdio nós também temos a nossa equipe de sempre, atuante, a qual eu sou muito agradecido, ao Fernando, a Cris, a Simone, ao Samuel, a Tatiê, e também a esposa do Samuel, a Scarlett, que hoje nos deu o privilégio da sua visita aqui no estúdio. Então, seja muito bem-vinda. Pessoal, então vamos, a Luciana Reinholtz também acabou de entrar. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda, Luciana. Pessoal, então, nosso tema de hoje é caminhos errados. E olha que fantástico, porque abordaremos vários temas aqui que nem sempre paramos para pensar. E o primeiro deles, eu já vou direto ao ponto, que é o seguinte: vocês já pensaram se realmente Deus precisa implorar para que as pessoas acreditem nele? Será que realmente Deus precisa implorar para que nós, seres humanos, acreditemos nele? Por que Deus não precisa correr atrás das criaturas para que creiam nele? Por que será? Sabem por quê? Porque a sua existência, a existência de Deus, ela é absoluta. E ela não depende da vontade humana. Ela é a base de tudo e não submete à aprovação humana. Então, olha que interessante, gente. Primeiro ponto que nós trazemos aqui. Deus não implora para ser humano nenhum que creia nele. Porque ele é absoluto e a sua vontade independe da vontade humana. Esse é o primeiro ponto. E vocês de casa já vão aí pensando, fazendo as suas reflexões e comentem. Vocês também pensam assim? Vocês concordam com isso? Que Deus não precisa implorar para que as pessoas acreditem nele? Agora, vamos mais adiante. E os servos de Deus, que são enviados aqui no nosso plano, né? Os avatares, eles também são enviados para implorar que as pessoas não abandonem Deus? Será que esse é o objetivo deles? Hermínio, conte para nós. O que você acha? De forma alguma. Eles são enviados aqui no nosso plano, na grande maioria das vezes, para nos trazer a verdade, para advertir sobre as leis da criação, para trazer para o ser humano o que é realmente viver de acordo com as leis da criação. Jamais para exigir ou pedir que os seres humanos acreditem em Deus. Na sua maioria, para anunciar a verdade e advertir, né? Sim, sim. E quando uma pessoa pensa, Hermínio, acredita que Deus precisa implorar para acreditar nele, eu posso dizer que isso seria até ridículo. E por quê?
Porque estaria rebaixando o que é a existência de Deus, o que é a divindade de Deus, a grandiosidade de Deus, para as nossas necessidades, para a satisfação das nossas necessidades humanas. Tem nada, não faz nenhum sentido, né? Bom, então vamos lá. Pessoal que está chegando agora, boa noite. A Vânia Santos, boa noite, Vânia. Seja muito bem-vinda. E pessoal, ó, o Adriano acabou de entrar. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Vamos contextualizar o que nós falamos aqui até agora. Qual que é o ponto central? As criaturas humanas, com poucas exceções, ok, gente, estão num engano profundo. Deus não precisa correr atrás delas, nem implorar que acreditem nele ou em sua existência. Tampouco envia seus servos para pedir que não o abandone, pois tal atitude seria menosprezar e rebaixar sua divindade. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, eu faço a seguinte pergunta: você acredita que Deus precisa implorar por sua fé? Pense nisso. Será que Deus realmente precisa implorar por sua fé? Ou que a fé verdadeira nasce de um compromisso sincero? Bianca, conte para nós. Qual a sua opinião? Eu acho muito interessante primeiro a gente conceituar Deus, né? Porque parece que Deus é uma pessoa com vontade própria e querendo algo e implorando para quem, né? Ou para quê? Então, esse conceito do que é Deus, eu acho onde tudo começa. Então, a gente olhando para Deus como as leis, né? O conteúdo inteiro. Então, nós temos a criação, o Criador, a criação e as leis que regem a criação, como esse todo, tudo é o que é. Então, eu até tenho isso, né? É o que é. Então, é como se fosse um isso. Não é uma pessoa, não é algo físico. É até difícil de definir. Eu até comento, a Bianca trouxe um ponto aqui do que realmente é Deus. Eu já comentei algumas vezes que, assim, a distância, ela é tão gigantesca, a grandiosidade é tamanha, que para nós é inconcebível. Então, eu diria que não conhecer, mas talvez reconhecer. E por que reconhecer? Aquela história do artista e do quadro, né? Então, quando você observa uma obra de arte, você reconhece traços do artista, você reconhece o perfil do artista, você reconhece a essência do artista através da sua obra. E não necessariamente o artista precisa estar ali. Então, a criação está aqui e quem tem este cuidado de observar, de analisar, de refletir sobre a criação, vai encontrar todos os traços, o DNA do Criador na criação, logo reconhecendo-o. Então, foi um ponto bem bacana, Bianca, que você colocou, né? O reconhecer também é uma palavra interessante, né? Porque tem o ser, onde a gente é aquilo que a gente conhece novamente, né? Reconhece. Na verdade, é assim, né? A partir do momento que você começa a observar a criação, que é uma coisa que a gente vive tão no automático que a gente acaba não fazendo, a partir do momento que a gente reconhece a criação, que a gente começa a observar a criação e a gente percebe o que significa a criação no todo, natureza, ser humano, tudo num constante movimento, tudo num constante fluir, numa evolução constante. Desta forma, sim, a gente reconhece Deus. E não só por ouvir falar e tentar acreditar em alguma coisa que está fora da compreensão da gente. Deus está muito fora da nossa compreensão. A gente reconhece as obras dele, reconhece Deus na criação. E não reconhece Deus simplesmente
no mental, como a gente está acostumado a reconhecer tudo que a gente conhece. Exatamente, exatamente. Olha só, o Adriano Angelini, boa noite. Ele diz: Deus não está nas igrejas, e sim em nós. Legal. Olha, o Fernando Pimentel também entrou. Boa noite, Fernando Pimentel, seja muito bem-vindo. Júnior Souza, boa noite também a você, seja muito bem-vindo. Feliz por vê-lo aqui conosco. Mas é isso, gente. E eu acho que o importante quando a gente fala de Deus é tudo. Nós temos o hábito de racionalizar. Comentamos também aqui em outros programas anteriores que qualquer coisa que esteja fora da matéria, ou seja, qualquer coisa espiritual, para que possa ser compreendido, é necessário utilizar uma ferramenta de igual espécie. E o raciocínio, sendo um produto do cérebro, que é uma matéria, nós chamamos de matéria grosseira, ou seja, uma matéria do corpo físico, e o seu produto raciocínio, que também é uma matéria não grosseira, mas de uma outra constituição mais sutil, não poderá compreender algo espiritual. Então, em suma, querer compreender algo espiritual utilizando uma ferramenta material, no caso, raciocínio oriundo do cérebro, não vai dar certo. Porque nós já falamos aqui, o raciocínio ele é preso ao tempo e ao espaço. Então, ele não vai atingir nenhum alcance além deste plano. Para isso, nós precisamos utilizar de outras faculdades inerentes do nosso ser, que nós tanto falamos aqui. A mais preciosa de todas, a intuição. Então, não podemos, como a Bianca trouxe inclusive esse assunto, querer diminuir a grandiosidade que é Deus, não podemos infantilizar o Criador, ok? E precisamos colocar na nossa pequenez, sobretudo, humildade, para tentar reconhecê-lo. E é sobre este caminho que nós vamos navegar hoje. E aí, eu trago um outro tema. Pessoal, por que a tentativa de convencer tantas pessoas, tantos racionais e tantos seres humanos materialistas, pode causar mais danos do que benefícios? Então, olha só, falamos até o momento que Deus não implora para crer nele. Até mesmo porque Deus simplesmente é absoluto. E não depende da vontade humana. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se tiver uma conduta, por quem quer que seja, no sentido de convencer aquelas pessoas que são racionais, aquelas pessoas que são materialistas, ou, enfim, pode causar mais danos do que benefícios. Hermínio, gostaria de falar? Assim, o ser humano, de uma certa forma, especialmente as pessoas que são muito ligadas apenas à matéria, eles estão tão convencidos das coisas materiais que parece que eles precisam ser implorados para que eles acreditem em Deus. E à medida que isso acontece, parece que amplia essa arrogância em relação ao que é Deus, né? E Deus não precisa disto. Isso só reforça essa ideia errada que as pessoas precisam ser, de alguma maneira, conduzidas a Exatamente. acreditar em Deus. Você viu, Bianca, esse ponto que o Hermínio comentou? Quer Sim. dizer,
Se você tem uma conduta de querer convencer alguém que é racional, que é materialista, primeira coisa, ele vai ter uma resistência. Sim. Uhum, Segunda coisa, até um afastamento. uhum. Só que o mais prejudicial vai deixá-lo mais arrogante, Uhum. Sim. aumentando ainda a sua resistência. Porque vai dar a leitura de que Deus precisa dele. Até porque a gente falou sobre isso na semana passada, inclusive. Se você tentar fazer isto, parece que a pessoa está achando que você está querendo se sobrepor ou querer ser mais do que ela também. Não faz sentido. Ela só aumenta a arrogância dela. Então, Agora, isso é uma conduta até mesmo no mundo religioso, onde muitos religiosos eles repetem essa tentativa de convencer, né, os materialistas, as pessoas que são racionais, apesar dos danos. Hermínio, por que dentro das religiões, os religiosos eles têm este hábito de querer, né, convencer, ainda que a pessoa seja materialista, ainda que a pessoa seja racional, e ainda sabendo desses danos? Por quê? eles podem É uma ter. intenção mal? Não, eles podem ter boa vontade de tentar ensinar Deus ou de tentar fazer com que as pessoas conheçam Eu diria Deus. que até por um amor sincero e desejo de salvar, né? Sim, é assim, tanto por amor a Deus que estes religiosos têm a Deus, quanto por querer compartilhar desse amor que eles sentem com outras pessoas, eles podem tentar fazer isto, mas eles podem tentar de todas as formas, mas conquistar um ser humano que é materialista por esse caminho só vai tornar esse ser humano ainda mais arrogante. Não consegue. As E aí, consequências em geral são negativas. entendi. E eles, na sua maioria, tentam esse convencimento para levar para a igreja e muitas vezes não percebem as consequências negativas deste ato, que é justamente ir alimentando e aumentando A resistência. e o orgulho e a arrogância dessa pessoa, Sim. porque faz ela se sentir cada vez mais importante no seguinte sentido. Ela se sente necessitada. Tá vendo como Deus precisa de mim? Estão É. querendo me convencer a qualquer custo. É. E essa abordagem, desta forma, será que realmente aproxima as pessoas a Deus, Hermínio? De forma alguma. Você não pode levar nenhum ser humano assim, de uma forma resistente, querer que ele chegue, de forma alguma. Se a pessoa não tiver um despertar espiritual sozinho por ele próprio, qualquer tentativa nesse sentido vai ser errada. Legal. Olha só, pessoal. Então, o que nós estamos aqui neste momento falando? A tentativa insistente de muitos religiosos sérios, tá? Movidos por amor, de convencer materialistas e pessoas racionais a aceitarem a fé, pode inadvertidamente aumentar a arrogância humana e reforçar uma visão errada sobre o relacionamento de Deus. Então eu pergunto para vocês de casa: vocês acreditam que tentar convencer alguém pela insistência pode fortalecer a fé? Ou apenas alimentar a arrogância? Esse é um ponto interessante de ser abordado. Muito E acho bacana, que né? é um grande ponto a ser levado para reflexão. Por quê? Porque a gente, assim, na maior boa vontade, a gente acaba sempre tentando fazer isto. E nem sempre esse é o caminho. Quer dizer, nem sempre não. Ele não é o caminho. Então, acaba tornando as pessoas ainda mais arrogantes mesmo. Exatamente. Bacana, né? Eu acho que tudo que a gente insiste muito, né, a gente acaba ultrapassando um espaço do outro para que ele amadureça dentro do tempo dele, né?
Então, a gente pode, às vezes, se observar em algumas situações, alguém tentando falar e explicar, e falar, e falar, e falar, e aquilo não entra, não encaixa. De que forma que isso acaba... Isso provoca o quê? Isso provoca uma resistência, provoca quase que um fechar de portas, enquanto aquele assunto sendo saboreado aos poucos, né? Solta uma parte hoje, aí uma outra parte num outro dia, aquilo sendo degustado aos poucos, imagina o quanto que aquilo não traz mais de consistência, de até congruência, né, interna do que se sente sobre aquilo. Então, eu acho que é um aprendizado para a vida como um todo, né? A gente está falando aqui de fé, mas com tudo, né? Como Eu um acho todo. que o despertar, quando ele acontece de uma forma natural, e ele pode ser compartilhado de alguma maneira com as pessoas, mas sempre de forma natural. Tentar Leve, né? impor ou tentar convencer alguém não vai levar a lugar Não nenhum vai. nunca. Não vai. E não é o caminho, pessoal. Não é. Esse é um caminho errado. Esse é um dos caminhos errados do nosso tema de hoje. E um outro tema também, que eu acho que é importante dentro desse contexto, é assim, como que a arrogância e a falsa sensação de elevação, sabe aquela sensação que muitas vezes o ser humano tem de se sentir espiritualizado, estou elevado, né? Como que essa sensação pode enganar os fiéis? O que eu quero dizer é o seguinte: por que muitos fiéis sentem uma sensação de elevação apenas por acreditar em Deus e rezar? Então, ou seja, a pessoa vai lá, faz a oração dela, frequenta lá qualquer que seja o lugar, já desperta essa sensação de elevação espiritual, ok? Mas, na verdade, isso pode ser um grande engano. E sabem por quê? Porque confundem a autossatisfação e o hábito de ler qualquer que seja o texto sagrado ou qualquer que seja a rotina de ir a um templo, a um local, confundem isso com a verdadeira ligação espiritual. A verdadeira ligação espiritual não tem nada a ver com os hábitos ou com recitar qualquer que seja a oração, muitas vezes meramente decorada. A gente E até... isso dá uma falsa sensação de elevação, mas não tem nada a ver com um verdadeiro despertar espiritual. Eu acho que isso é importante. Até a gente, nos programas passados aí, a gente teve um dos programas falando sobre o que é o culto, e as pessoas muitas vezes vão até a igreja, ou qualquer templo, ou qualquer lugar, por conta daquele culto, achando que aquilo é o movimento que vai encontrar Deus. Se esse movimento não acontecer dentro, não adianta só ir ao lugar que não é aí. Exatamente. Então, eu acho que é importante lembrar também deste outro programa que a gente já teve falando sobre isso. Olha, a Ana Regina Trelessi, ela disse o seguinte, Bianca, eu concordo com você, Bianca. E o Adriano Angelini, ele disse, Hermínio, exatamente isso. As pessoas ficam arrogantes mesmo. E é verdade. E é verdade, tem razão. Bom, pessoal, já que a gente está falando dessa falsa sensação de elevação só por um hábito, ou só por acreditar em Deus, ou simplesmente só por rezar, essa sensação de elevação, né? Elevação espiritual, ela é suficiente, Hermínio, para alcançar a verdadeira bem-aventurança? É que as pessoas acham Ou é uma ilusão? As pessoas acham que essa ilusão de estar assim, ela acha que é um agradecimento de Deus, e que não é, né? É uma autoilusão, ela está achando que está com aquilo, mas não é. Ela acaba confundindo este sentimento com o que realmente é o que deveria ser despertado dentro dela. E essa falsa sensação a gente pode dizer que muitas vezes é até um orgulho espiritual, né? Talvez até ele poderia ser assim. Isto, de certa forma, em alguns casos, eu acho que entorpece a pessoa, faz com que ela não enxergue o que seria o real despertar espiritual, E né? acaba afastando da verdadeira humildade, né? Sim.
Tem até uma máscara dentro da psicologia, a gente fala de máscaras ou personas, né? Que são padrões e comportamentos que a gente adapta. Tem máscara do bonzinho, máscara do salvador, enfim, e tem a máscara do espiritualizado. Então, são padrões em comportamentos que a gente acaba adotando e a gente manifesta aquilo em contato com a sociedade. O lugar importante aqui de observar é onde a gente se perde nesse lugar, porque é um caminho tão oposto o de, eu sou isso, ou eu sou a mensagem, eu sou o canal, eu sou, sei lá o que eu sou. Porque o caminho, ele é tão oposto, ele é tão de humildade, onde a gente começa a ser praticamente nada, e aí a partir daí a gente é o todo. Então a gente não tem esforço, não tem insistência, não tem uma necessidade egóica que essa máscara se apresenta muitas vezes em muitas filosofias, religiões e manifestações que envolvam, né, o Deus ou qualquer outro contexto. Se a gente considerar que este nosso caminho seria principalmente pela pureza e pelo sentimento ali verdadeiro, que seria o caminho maior para atingir este reconhecimento de Deus, o oposto disso já não é verdadeiro, né? Não, e essa falsa sensação de elevação faz com que as pessoas se considerem superiores. Exemplos. E superiores, exemplos, né? Quase semideus. Exato. E muitas vezes as suas atitudes podem ser exemplos ruins. Pois, no fundo, acaba não tendo um desenvolvimento real. É só a falsa sensação pelo hábito. Sim. E que não tem nada a ver com um verdadeiro despertar espiritual. Então, olha só, gente. Muitos fiéis, mesmo sinceros, tá? Vivem uma ilusão interna de elevação espiritual apenas só porque creem em Deus, porque recitam suas orações com seriedade que seja possível para eles e que não causem intencionalmente dano algum ao próximo. Então é assim, eu não faço mal para ninguém, eu faço as minhas orações e eu creio em Deus. Será que isso é suficiente, gente? Então, o alerta que nós estamos trazendo aqui é cuidado com essa falsa sensação. Essa rotina, este hábito não tem nada a ver com o verdadeiro despertar espiritual ou com a verdadeira ligação com Deus. Então, vocês que estão aí nos assistindo, olha, pessoal, aqui na plataforma do YouTube, eu só sei quem está participando quando a pessoa dá uma boa noite. Então, tem muitos aqui que estão assistindo, mas se não derem lá um oizinho e tal, eu não sei, tá? Então, aqueles que quiserem, eu estou vendo que a Camila também está aqui, a Camila Rivera, boa noite, Camila, seja muito bem-vinda. E participem, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com aqueles que vocês acreditam que se conectem também com este assunto, que procuram algo mais sublime na vida. Então, claro, se você gostou desse assunto. Pergunta para vocês que estão em casa. Vocês já perceberam como a sensação de estar no caminho certo pode apenas ser uma ilusão criada pela própria mente? Hermínio, eu tenho um assunto aqui que é o seguinte. Por que muitos fiéis vivem numa ilusão espiritual como os fariseus? Eu não sei se todos estão familiarizados aqui com este termo, fariseus. Você gostaria de contextualizar, Hermínio? É assim. Aliás, eu vou fazer o seguinte, melhor, eu vou pedir para você contextualizar quem são os fariseus e já responder a esta pergunta. O que significa a comparação dos fiéis com os fariseus? Primeiro explica quem foram, os fariseus, e depois conta pra gente o que significa comparar
os fiéis que vivem nessa ilusão espiritual com os fariseus. É porque eles, na verdade, eles tinham como hábito, assim, fazer, mesmo sem que tivessem intenção, eles praticavam uma falsa gratidão a Deus, eles se Quem eram os consideravam... fariseus? Primeiro, só contextualiza para o pessoal Sim, de casa. eles tinham essa intenção de se... Os fariseus eram eram religiosos e que faziam as suas oferendas, eles faziam os seus movimentos achando que eles estivessem fazendo um agradecimento a Deus, aquela gratidão a Deus, só que era uma coisa que não era verdadeira, ou seja, eles praticavam uma falsa gratidão. eles praticavam uma falsa gratidão. Aí, em consideração a essa falsa gratidão, é que eles, assim, o compromisso deles não era um compromisso verdadeiro Com Deus. E se achavam melhor do que os outros. Se achavam melhores do que os outros. Eles até se comparavam, eles diziam, eu não quero ser como os outros. Na verdade, eles se achavam superiores. Ou seja, não tinham um verdadeiro compromisso. Sim, não tinham esse verdadeiro compromisso. Maravilha. E esse sentimento eufórico, né, dessa ilusão espiritual, como é que ela pode enganar? Ela reflete o quê? Simplesmente uma falsa sensação, mas reflete algum real progresso espiritual, Bianca? Não, ela é até uma sensação não tão falsa assim, ela é uma sensação real para o ego, né? Porque para o ego ela faz bastante sentido. Então, para o ego faz muito sentido, mas aqui para o contexto que a gente está convidando as pessoas a observarem, né, para essa real conexão espiritual, onde a gente sente, onde a gente consegue realmente ter essa sabedoria que ressoa dentro da gente, não. Exatamente. E vocês aí de casa, ó, comentem, participem, quero saber o que vocês também pensam. Ok? Bom, conclusão. Podemos dizer então que a maioria dos fiéis vive numa ilusão, numa feliz ilusão criada por si mesmos, semelhante à atitude lá dos fariseus, que levavam oferendas com gratidão falsa, o que os afasta da verdadeira conexão com Deus. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês aí de casa e quero que vocês respondam aqui no chat. Você já refletiu se sua fé é uma expressão sincera ou apenas uma rotina confortável e ilusória? Forte essa pergunta, né? Eu acho até legal essa pergunta, porque ela nos convida a retornar para a humildade. Então, Exatamente. é legal, assim, eu acho que o estudo e muito do que a gente faz aqui também, que a gente também está aprendendo, mas esse estudo que a gente também pratica aqui, ele traz convite para que a gente revisite onde a gente está e vai voltando, então, para a nossa humildade e fala assim, nossa, isso aqui eu sinto, isso aqui eu ainda estou no racional. Se a gente puder observar e perceber mesmo o que ainda é mental e o que é aquilo que eu já sinto, né? Então, até de conteúdos que a gente conversa aqui, nem tudo eu sinto ainda dentro de mim. Alguns ainda estão aqui mais num nível mais racional, mas parece que me ressoa de alguma forma, ainda não tem uma conclusão exata. Então, a gente faz parte, né, do processo. Claro. Acho legal essa pergunta, esse Eu acho que é questionamento. interessante isso que você falou, Bianca, até porque a gente tem nós, de uma maneira geral, assim, a gente acaba tendo aquilo, a gente cresceu dentro de uma família, cresceu com algumas informações, ou seja, a gente adquiriu hábitos que a gente acha que são a nossa fé. Na verdade, a gente nunca parou para realmente pesquisar lá dentro o que é que grita dentro da gente. Porque no momento em que a gente tem alguma coisa que mexe com o nosso interior e que faz com que
pulse lá dentro, a gente vai perceber o que é a fé verdadeira, o que é que realmente responde como a fé verdadeira. Hermínio, pegando esse gancho que você está falando nesse exato momento, você poderia responder à pergunta da Isabela, que ela diz o seguinte: tem uma dúvida. A educação recebida e cultura local podem ser causas de caminhos errados? Pode total. Até por conta disto. Nós fomos criados de uma forma que a gente questiona muito pouco o que a gente recebe. Então nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, coisas que a gente começa a praticar por hábito, mas a gente nem sequer sabe direito de onde aquilo veio, a gente simplesmente pratica. E quando a gente simplesmente pratica, sem ter questionado, sem ter ido lá na criação, sem ter buscado a raiz daquilo, ou seja, a gente não fez uma análise própria, aquilo não corre nas nossas veias como a nossa verdade. Simplesmente pegou uma concepção alheia e está E está repetindo. repetindo. Então, a partir do momento que isto não é uma coisa que foi desenvolvida aqui dentro, a gente acaba vivendo uma verdade que não é nossa. Então, este erro pode levar a esses caminhos errados com certeza. Eu acho que é o que acontece na grande maioria dos casos. Não, e a Isabela disse que foi uma bela reflexão, Hermínio. Ah, Olha só, quem entrou, Ana Carolina Martinez. Boa noite, Ana Carolina. Ana Caroline, perdão, Martinez. Seja bem-vinda. Pessoal, vamos falar o seguinte. Como a falsa humildade, ou arrogância, né? Falsa humildade, afasta da verdadeira elevação espiritual. Porque a sensação de elevação pode ser consequência de uma autossatisfação. Bianca, será que é um sentimento provocado? Como é que você... veja bem, a sensação de uma elevação espiritual pode ser consequência de uma autossatisfação? Se a gente falar em nível egóico, né, a gente pode se sentir satisfeito, né? Então, eu preenchi, então agora eu me sinto uma pessoa iluminada, eu me sinto uma pessoa espiritualizada, eu sei a verdade, eu tenho os seguintes hábitos. Eu tenho esses hábitos, esses comportamentos. Bom, não sei. A gente normalmente não tem assim integrado quando ainda não é verdade interna, né? O nosso pensar, falar e agir e manifestar, eles não estão alinhados. Pode observar que isso já é um grande sinal, né? O que eu penso, o que eu falo, o que eu tenho de atitude no dia a dia, o que eu manifesto, tá congruente ou não tá? Acho que já é um grande radar. Sim, sim. De uma forma geral, é isso assim. Essa humildade está muito longe de ser humildade, porque a gente acaba achando que está agindo de uma forma. E essa forma está sendo exatamente o oposto de humildade. Exato. Agora, conte para nós, então, Hermínio, pegando novamente o gancho do que você está falando. Como identificar quem realmente é humilde? Porque uma pessoa que é realmente humilde, ela não precisa falar para os outros, ela não precisa se vangloriar, gritar aos quatro ventos, ela simplesmente é. E ela vai sentir a verdade da maneira que ela recebe isto. Ela não precisa levar isto de uma forma egóica, né? E ela também está aberta. Ela está aberta à transformação, né? Ela está sempre. O aprendizado ela tem realmente observando, vivenciando, querendo aprender, né? Bianca, tem uma pergunta aqui que é para você, da Marlete Sacon. Como que o ser humano sabe se está no caminho certo? Um dos pontos que eu comentei agora há pouco tempo atrás, eu acho que é primeiro começa a observar, né? Primeiro se a gente já chegou nesse lugar de aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, se está congruente, se está totalmente alinhado esses pontos, né? Porque às vezes assim, eu penso uma coisa, aí eu vou lá, refaço, ponho um enfeitezinho e falo de outro jeito. Então, o que realmente está integrado e congruente? Então, esse é o ponto, um ponto importante. O outro, se você está tentando convencer alguém
acredite que tem boi na linha aí nessa história. Talvez ainda não esteja muito nesse lugar de humildade. Agora, um convite sincero, um convite para uma conversa, num ambiente onde você percebe existiu resistência, você consegue parar e você consegue deixar aquela conversa naquele lugar até onde foi possível alcançar. Eu acho que já é uma representação clara de um lugar de mais humildade. Até da gente com a gente com o outro, né? Então, entender, eu parei aqui porque não tenho mais espaço para avançar essa conversa neste momento com esta pessoa ou neste ambiente. Bianca, e em cima do que você está falando, conte para nós, por que é tão difícil falar com os fiéis que têm esta falsa humildade, né? Por É que muito que é tão difícil porque, difícil? porque existem crenças muito enraizadas, e às vezes crenças que a gente carrega de uma longa data, né? E eu vou até convidar para um outro lugar mais difícil ainda, que é quanto que a gente já não repetiu isso para as pessoas uma vida inteira. Então, abrir mão desse pedaço nosso que quer impor para o outro uma determinada verdade é quase que dizer, nossa, eu fiz isso a vida inteira. Então, até a humildade de reconhecer, gente, realmente eu fiz isso a vida inteira, mas hoje, né, hoje eu tenho a oportunidade e a humildade de falar, eu posso fazer de uma forma diferente. Eu Então, acho que existe também uma coisa assim, a pessoa está tão iludida naquilo que ela tem como crença que ela fica essa autoilusão, esse orgulho que ela tem de se sentir espiritualizada, de tudo, acaba de uma certa forma dificultando com que ela reconheça o que é verdade mesmo, do que ela reconheça o que é o real nessa história. A pessoa acaba, de uma certa forma, confundindo essas coisas e não tendo o real sentimento da verdade, né? Então, vamos fazer um review do que nós falamos aqui. A falsa sensação de humildade gerada por orações ou bons pensamentos forçados muitas vezes está longe da verdadeira humildade e impede o verdadeiro crescimento espiritual. Então, para vocês que estão aí em casa, faço a seguinte pergunta e quero que coloquem aqui no chat. Prestem atenção, hein? Você já se questionou se sua humildade é sincera ou é apenas uma máscara de autossatisfação? Reflitam e contem aqui para nós. Olha só, Fernando fez um comentário aqui bastante interessante, gente. Quando o ser humano dá a atenção necessária e faz com que a intuição seja a ferramenta principal para a sua vivência pela materialidade, podem entender que está no caminho certo. sabe as legal. palavras de Fernando? Sim. Fernando Caramelo. Fernando Caramelo logo mais estará conosco aqui na mesa. Ele, a Simone, Eba. estarão participando aqui conosco no nosso debate. E acho que também uma coisa que é importante que as pessoas percebam, que é assim, na grande maioria das vezes, a gente tem quando a gente busca alguma coisa em relação a Deus, a gente busca, a gente quer, a gente se mostra crente, a gente se mostra acreditando, a gente se mostra envolvido, por quê? Porque de alguma forma a gente está esperando uma resposta dele, a gente está esperando um troco. Então acaba sendo... Isso é sério, hein, Hermínio? Acaba sendo assim, na grande maioria dos casos acaba sendo assim, eu estou fazendo isto tudo, este movimento, porque eu estou vendo que Deus está vendo que eu estou fazendo esse movimento. Então, é um movimento verdadeiro? Não, é um movimento onde eu estou cobrando de Deus essa resposta. Esta é a parte mais Exigindo, né? exigindo. Cuidado com essa palavra, hein? Exigir Essa é a parte mais complicada, né? Gente, por que os orgulhosos humildes podem perder a verdadeira ligação com a luz? Vamos entender, quem são os orgulhosos humildes? São aqueles que aparentam humildade, mas na prática agem com arrogância
e com a expectativa de Dessa recompensa. recompensa, como o Hermínio bem disse. É assim, eu tenho uma Atitude. máscara de humildade, só que, na verdade, eu estou agindo com arrogância, Aguardando porque eu espero a recompensa. uma recompensa como se a espiritualidade fosse troca de moeda. E para a decepção de alguns, sinto informar, não é troca de moeda. É por amor. É por pureza que a transformação ocorre. E já que a gente está falando desses orgulhosos humildes, né, que aparentam essa humildade, mas na prática agem com arrogância, por que as suas orações, as orações dessas pessoas, elas são consideradas exigências? Porque exatamente esperam que Deus retribua e que Deus receba essas palavras deles e tudo, e retribua de alguma forma, e não agindo realmente pelo amor verdadeiro, né? Pois é. Então, assim, eu estou fazendo, tá vendo, Deus? E aí? Vai mandar? Tá demorando, hein? É moeda de troca, bem isso. Tem algum pingo de humildade nisso? Não. Não. E não é uma fé verdadeira, né? Tem uma base bem sólida de uma arrogância. Mas é a maneira que é o que eu disse, que muitas vezes a gente aprende a enxergar como é que as pessoas de uma forma geral atuam. Porque é assim, eu peço a Deus e sempre Deus vai ter que me atender. Então essa é a maneira que a gente aprendeu. Sempre Deus está ali pronto para atender a qualquer coisa que se peça. Como se Deus... Se eu estivesse fazendo a coisa certa, Deus vai me responder. Não é assim, né? Pois é. E assim, é lamentável, porque alguns seres humanos, eles se colocam como verdadeiros mendigos, Até porque como verdadeiros pedintes, as esperando uma recompensa. as leis de Deus são tão inexoráveis que elas não vão ser alteradas por este ou por aquele. Elas são iguais para todos. Então elas vão ser aplicadas e vão ser o mesmo resultado para todas as pessoas. E elas têm muito mais a ver com a sua maneira individual de agir, e os resultados que você vai ter vai ser dessa sua maneira de agir, do que um arbítrio de Deus dizendo, dessa vez você agiu bonitinho, então você vai ter isto como troca. Não existe isso. Ou seja, muitos falam de amor, porém poucos agem por amor ou fé genuína. Não é dessa forma, né? E o que Cristo disse sobre as pessoas que agem desta forma? Na verdade, esse é um ponto que é complicado, né? Por quê? Porque estes que agem dessa maneira, eles não são aceitos no reino de Deus. Então, essa é a parte que essas pessoas serão debulho vazio e receberão uma recompensa muito diferente do que é esperada. Esperam. Diante disso, quem terá mais facilidade, então, Hermínio, para entrar no reino de Deus? Aquelas pessoas que são consideradas incrédulas, assim, elas têm muito mais condições de entrar no reino de Deus do que essas que são multidões falsamente seguidores, como elas se colocam, né? Como você bem disse, Hermínio, muitos incrédulos terão muito mais facilidade do que essas massas, essas multidões com vaidosa humildade. Vaidosa humildade. Então, qual que é o ponto aqui? Muitos que se julgam humildes estão, na verdade, orgulhosos. Sim. E exigem recompensas por suas orações, o que na verdade os afasta mais do reino de Deus. Então eu pergunto para vocês de casa: você sente
que suas orações são pedidos sinceros? Ou são exigências disfarçadas? E aí, realmente, nós temos que nos voltar para a nossa pequenez, descer do pedestal e olhar lá para dentro. E muitas vezes, esse orgulho espiritual, essa arrogância espiritual, como a Bianca bem disse, e o Hermínio completou depois, não nos permite. Não nos permite. A pessoa se coloca num pedestal, tamanha arrogância, que não quer nem ouvir, nem olhar para o lado, porque aquilo que aprendeu, aquilo que ouviu, e que nunca refletiu, e que nunca questionou, por preguiça espiritual, porque dá trabalho, e assim é exigido, sim, um esforço espiritual, para que faça as suas análises irrestritas, para que vá na criação, para que olhe, para que observe, para que chegue às suas próprias conclusões, às suas próprias convicções, longe de uma fé cega, e sim de uma fé forjada, analisada, numa objetividade, baseado nas leis da criação, tendo como os dois pilares a naturalidade e a simplicidade, requer muita humildade. Tem uma. De uns anos pra cá, eu adotei o meu pedir, ele deixou de ser pedir algo específico e ele passou a ser pedir sabedoria. Porque a sabedoria é essa intuição aonde que venha uma tomada de decisão mais baseada na pureza, no amor. Então, acho que, para mim, hoje estou assim, né? Posso até melhorar daqui para frente, mas pedir a sabedoria e não pedir algo específico. Porque pela sabedoria, e usando a lei da criação de causa e efeito, né? Que é a reciprocidade, né? Exatamente, o nome lei da técnico, reciprocidade. que é a causa e efeito. Então, através disso, a gente sempre vai ter, então, um caminho baseado no amor. Aliás, é assim, é uma coisa que eu já tive várias pessoas até falando comigo, caramba, mas vocês estudam isso há tantos anos e não sei o quê. Então as pessoas acham que eu deveria estar numa condição totalmente diferente, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque sempre as pessoas enxergam isto como moeda de troca. Se você está fazendo tudo certinho, por que as coisas não acontecem para você como um resultado nas coisas materiais? Eu não estou buscando resultado material. A grande preocupação que a gente tem é na nossa vida espiritual. Nós estamos aqui nesse mundo de matéria grosseira, no momento que a gente tiver o nosso... quando findar esse nosso tempo na matéria grosseira, que a gente for para a matéria fina, toda essa nossa relação com esse mundo de matéria passa a ser outra. Então, por que esta preocupação tem que ser desta forma? Estar atento à intuição, eu acho que deveria ser realmente o grande movimento de todo ser humano que quer, de alguma forma, ascender espiritualmente. A grande força motriz, né? Agora, Hermínio, já que você está tocando nesse assunto dessa força, né, motriz, da intuição, que tem que ser o caminho, a gente estava falando dessa sensação eufórica, dessa autossatisfação, desse sentimento falso de uma elevação espiritual, que nada mais é do que uma arrogância, um orgulho espiritual, simplesmente porque a pessoa tem uma rotina ou um hábito religioso que não tem nada a ver com uma ligação espiritual, um despertar espiritual. O que acontece? A pessoa morreu, acabou a existência terrena. O que acontece com essa euforia? Logo após a morte física. Ela acaba junto com a matéria, porque a gente tem uma coisa que é a intuição, e essa intuição só acontece aqui nesse plano de matéria. Então, saiu desse plano de matéria, já é uma outra, a gente vai estar num outro plano de matéria fina num primeiro momento, mas essa intuição, que é a nossa oportunidade aqui, deixou de existir. No momento em que eu tive o meu desencarne, ela deixou de existir. Então, olha só, gente, presta atenção nesse ponto que o Hermínio disse. Eu vou comentar um pouquinho também sobre esse ponto, complementando o que o Hermínio acabou de falar, que é muito importante que todos entendam.
Nós não somos o nosso corpo físico. Nós utilizamos de um corpo físico. Tanto que a sensação, aqueles que têm um pouquinho mais de idade física, e aqueles que não têm um dia se lembrarão disso, é o seguinte: fala, nossa, eu me sinto tão jovem, eu tô com tal idade, me olho no espelho, não me reconheço. Porque o espírito, nós, seres espirituais, somos eternos. O corpo está sujeito à forma. Então esse é o primeiro ponto. Nós não somos o corpo. Nós utilizamos o corpo. Só que nós utilizamos de um corpo que tem um órgãozinho que se chama cérebro. Por sinal, um órgão maravilhoso. E esse órgão cérebro, ele tem um produto, que é o raciocínio. E dentro desses subprodutos, nós temos os pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos o que pensamos. E mais, em função do que nós pensamos, é o que desperta o nosso sentimento. Então, o sentimento, ele é um produto do pensamento. Que é um produto do raciocínio. Se eu fizer um exercício, colocar alguém ali, deitadinho, fecha os olhos, pense no dia mais triste da sua vida. O que aconteceu? A pessoa, sei lá, vai imaginar o velório da mãe, o enterro do pai. Me conta detalhes. Como é que foi? Como é que você recebeu a notícia? Como sucedeu depois? Quem estava no velório? Como foi? Daqui a pouco a pessoa está aos prantos, já com lágrimas no rosto. Então, o seu pensamento gerou um sentimento. Só que se eu fizer o oposto, falar, qual foi o dia mais feliz na sua vida? Ah, o dia que eu soube a notícia que eu estava grávida, ou no dia que nasceu meu primeiro filho. A pessoa já começa a esboçar um sorriso. Então, olha que interessante. Só que no momento da morte, que é a morte física deste corpo de matéria grosseira, que vai entrar num processo de decomposição, e vamos falar o português, claro, a gente tem que olhar isso. E tem que olhar, e tem que falar, e tem que refletir. Porque os pontos que nos trazem as maiores respostas sobre a vida é exatamente no nascimento e na morte. Então nós temos que falar, e temos que falar com naturalidade. Sem dogmas, sem medos. Porque se você considera um Deus perfeito, se você considera que a sua vontade traduzida nas suas leis são perfeitas, eu entendo que não tem erro. Então não é a morte que é o único ponto que Deus erraria. Fala, não, ali ele pisou na bola, sacaneou comigo, ali foi para me causar sofrimento. Não faz sentido. E por que causa sofrimento? Justamente porque nós não entendemos a sua obra, a sua criação. Então, nós precisamos compreender que não somos o nosso corpo físico e nós não somos os nossos pensamentos. Então, esta euforia, esse sentimento de elevação espiritual, que nada mais é do que uma arrogância disfarçada de uma falsa humildade, morreu. Corpo físico, decomposição, cérebro, decomposição e junto. E nós não somos os nossos pensamentos. Então, já em outro plano, como o Hermínio bem disse, que é o plano seguinte, né? A próxima camada próxima a este plano de matéria grosseira, nós já não utilizamos mais os pensamentos. E o que grita? A intuição. Da alma, porque a intuição, ela é uma faculdade da alma. Assim como o meu corpo físico tem o olho, o ouvido, o nariz, a boca que faz eu interagir aqui, o meu ser espiritual também tem uma faculdade que me faz interagir, que é a intuição.
Então, imagina assim, nós seres humanos, seres espirituais humanos, que estamos numa experiência pela materialidade, adquirimos um veículo que se chama corpo físico, que tem um cérebro, que tem pensamentos, mas que ele não pode ser o que demanda, o que norteia a nossa vida. Nós devemos resgatar nossa origem como seres humanos espirituais, guiando a nossa vida espiritual, ainda que estejamos passando por essa experiência terrena, com a faculdade, intuição, que é uma faculdade espiritual, e utilizando sim o nosso raciocínio para executar o que ela demanda. Porque a nossa intuição, faculdade do nosso ser espiritual, está conectada diretamente com os planos de luz. E por isso que ela não falha, por isso que ela é pura. Então essa falsa sensação de euforia, de que eu sou um ser evoluído, porque eu estou indo lá em tal templo toda semana, porque eu faço minha oração decorada que eu fiz, eu não causo mal a ninguém, e olha, eu sou bonzinho porque no fundo eu estou esperando uma recompensa de Deus, na morte física, tudo isso vai desaparecer e realmente o que vai se evidenciar é o que a sua intuição diz. E o que seu espírito realmente fez, né? Como coisas espirituais e não coisas ligadas à matéria, né? Exatamente. Porque as pessoas acham que também fazer qualquer coisa pelo outro só materiais, elas vão ter retribuições em relação a isto. E não é esse o caminho. Então, o auxílio não deve ser este, né? Exatamente. Então, o sentimento ele é passageiro e ilusório. A intuição é a percepção real e profunda da alma. E para quem não sabe, quem está chegando agora e não sabe o que é intuição, a intuição é aquela que quando chega para você a resposta e te pergunta como você sabe, você diz: só sei que sei, não sei como sei. E não existe deixa eu pensar para ver o que minha intuição diz. Porque intuição não é pensamento. Ela é um estalo, ela é um insight, ela vem. E todos já passaram por essa experiência que tiveram a resposta e na sequência veio uma segunda resposta. E quando seguiu a segunda resposta, se deparou. Deu ruim, me deu mal. Eu devia ter seguido a primeira. Porque a primeira é a intuição e a segunda já é o raciocínio entrando. Então ela é muito sutil, gente, e tem que ficar atento. Bom, a sensação de elevação e bem-aventurança sentida por muitos aqui na Terra desaparece logo após a morte física no mundo espiritual, onde se revela a verdadeira intuição da alma. Vocês que estão aí nos assistindo, você está preparado para encarar a realidade espiritual além das sensações superficiais? E Hermínio, você comentou num ponto que eu gostaria de voltar aqui, que é sobre, sabe aquelas pessoas? Eu vou no templo, eu faço minha oração, eu não faço mal para ninguém, mas no fundo, ela faz tudo isso porque está esperando alguma recompensa. Alguma recompensa. Então, a expectativa silenciosa, ela pode ser uma forma de arrogância? Aliás, o que é essa expectativa íntima, silenciosa e humilde? Na verdade, é assim. As pessoas têm essa sensação como se fosse uma esperança de melhora. Mas, no entanto, ela ainda é uma forma de exigência. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir isto. Por quê? Porque quando você faz essa coisa de uma forma pura, não tem essa sensação de que eu vou receber um troco. Então, ou seja, a pessoa está quietinha, não falou nada, não pediu nada. Sim.
Ou seja, uma esperança de melhora sem palavras. É, Porém, ainda é uma forma de exigência? então, se ela tiver essa esperança de que vai ter alguma coisa, é uma forma de exigência, sem dúvida é. E por que toda exigência é arrogância? Toda exigência do ser humano, né? É arrogância. Porque, é assim, Deus, de uma forma, ele não exige, ele não tem moeda de troca. Então, ele pode exigir que as pessoas ajam de acordo com as leis da criação. Mas essa exigência que o ser humano entende não tem nada a ver com o que são as vontades de Deus, não tem nada a ver com o que são as leis da criação. Então eu acho que E como que essa arrogância se manifesta? Olha, eu diria que talvez... Essa arrogância no sentido de exigir algo de Deus. Eu acho que assim, as pessoas, de uma Usam forma geral, palavras bonitas, né? elas Palavras têm belas. assim, elas de uma certa forma, elas se colocam de uma certa forma assim, eu sempre estou fazendo coisas boas para as pessoas, eu me coloco numa posição falando coisas bonitas, falando coisas assim, me colocando numa situação arrogante no sentido de me vangloriar, mas isso não é... Ou seja, são palavras belas, mas continua sendo uma postura arrogante, Continua esta exigência perante a sendo Deus. a exigência em relação a Deus. Então, contextualizando o que nós falamos aqui, o que nós debatemos, gente. Aquela expectativa humilde e silenciosa de melhora pode ser, na verdade, uma exigência arrogante, pois só Deus pode exigir. Você já refletiu se suas expectativas são realmente humildes ou são uma forma de arrogância disfarçada? Tem um ponto interessante aqui também nesse conteúdo de tudo aquilo que a gente espera que seja da nossa forma, então significa que a gente quer que as leis da criação se moldem aos nossos desejos internos, né? Uhum. Porque se a gente tem leis que regem o universo, e uma das leis que eu gosto muito, que é a da reciprocidade, que é causa e efeito. Então, eu tive um movimento, consciente ou inconsciente, eu tenho um efeito sobre isso, mas eu quero que ele se molde ao meu desejo. Então, agora eu quero que se manifeste dessa forma, eu quero impor a minha vontade. Uhum. A lei da criação. Então, isso também mostra o quanto nós somos arrogantes e o quanto nós não somos humildes por perceber. A mesma coisa, a lei da criação é como a lei da gravidade. Não posso dizer que a lei da gravidade se manifeste de uma outra forma. Então, olha o tamanho da arrogância. Quando a gente quer se sobrepor à natureza das leis da criação. Pois é. E olha, assim, a vinda de Cristo, ela aconteceu aqui nesse plano até para trazer para as pessoas, porque elas estavam tão arrogantes num determinado momento, que Cristo veio para trazer para as pessoas, esclarecer essas leis da criação e deixar isto de uma forma que as pessoas conseguissem compreender melhor, né? E a arrogância humana foi tamanha que não conseguiu nem enxergar qual era o propósito dele. Olha, o Hermínio está tocando num ponto de Cristo. Vamos pegar o exemplo de Cristo, que eu acho que é o exemplo do nosso grande mestre. Cristo veio rogando, pedindo, implorando para as criaturas humanas? Ele não veio, ele veio simplesmente mostrando as leis da criação têm que ser cumpridas. Mais do que isso, talvez eu poderia dizer que ele veio advertindo. Advertindo, elas têm que ser cumpridas, mas... E ele tentava convencer alguém? Não, ele simplesmente transmitia a mensagem Sim. e seguia a sua missão. Pensem comigo, Cristo expôs recompensas para motivar as pessoas? Nenhuma. Nem aos seus próprios seguidores. Ele deu esclarecimentos, mas não ofereceu promessas atraentes para compelir as pessoas a se tornarem melhor. Então, gente, é muito simples. O ser humano que tem o péssimo hábito de complicar tudo.
Tanto que este exemplo ele é tão genuíno, esse exemplo de Jesus, que qual foi a ordem dada aos que verdadeiramente procuravam a verdade, a luz, o caminho? Ele simplesmente Qual é a dizia, frase? Ide. ele simplesmente dizia o quê? As pessoas compreenderam o que são as leis da criação, então vai e age de acordo. Palavras Ou seja, dele, abre aspas. Ide. Ide e e age age de acordo, de que acordo. significa agir conforme a verdade. exatamente. Ou seja, Cristo não suplicou as pessoas, mas advertiu e exigiu ação conforme a verdade, sem prometer recompensas fáceis. Uhum. E você aí de casa, está agindo com seriedade diante das exigências da verdade ou espera recompensas para mudar? São perguntas duras, eu sei disso. Mas a gente tem que tocar no ponto para que todos nós, todos, quando eu digo todos, é todos os seres humanos, sem exceção, façam as devidas e necessárias reflexões. E lembrando que a gente ainda vai tropeçar muito por aí, né? A gente vai tropeçar, desviou, volta, né? Então ter essa amorosidade também com a gente, para a gente poder retomar para o caminho de luz quando a gente se perder por aí, ou pelo meio que a gente está, ou até internamente a gente se perde. Então como é que a gente faz? É só voltar para o trilho. Acho que até por isso que tem uma coisa que é assim, né? Se nós estamos num plano de matéria, cumprindo o que é a nossa missão espiritual aqui, nós estamos num aprendizado. Então, o que a gente tem que ter muito em mente nós estamos tendo uma oportunidade de atuar neste plano. Se existem leis que regem toda a criação, o que seriam essas leis? Essas leis deveriam ser simplesmente que as pessoas atuassem de acordo com elas. Então é assim, é como se Deus tivesse colocado as leis e fosse uma exigência das leis da criação que as pessoas agissem de acordo com elas. Você não quer dar errado? Age de acordo com a lei da criação. Não quer errar no seu procedimento, na sua vida, no todo? É só agir direito em relação às leis da criação. Então é assim, você pode dizer, Deus está exigindo, como é que fica meu livre-arbítrio se eu não estou agindo de acordo com as leis da criação? Se existe uma criação para que ela funcione de uma forma toda harmoniosa, ele realmente, o que se espera é que as pessoas atuem dentro do que são as leis da criação. Ou seja, é uma exigência? É uma exigência para que as pessoas não venham receber os erros, não venham ser cobradas pelos erros dela pela própria lei da criação. Hermínio, valeria uma analogia, uma grande engrenagem onde inúmeras peças rodanas funcionam em harmonia e se de repente uma pecinha sai ali da sua função, do seu lugar e começa... O que acontece? É uma grande Ela vai engrenagem. ser Se quebrar um dente dessa grande engrenagem, ela já não vai agir de acordo. Então o que é que se exige? Que ela esteja toda perfeita Em harmonia. para que ela atue em harmonia. Agora, como você disse, nós temos o livre-arbítrio. E quem realmente não quiser saber de nada, não quero saber de Deus, não quero saber de luz, e nós falamos no início, Deus não vai suplicar para que ninguém creia nele, muito menos siga as suas luzes, a sua verdade e esteja sob a sua luz. Ele vai simplesmente, ok, então o que não é luz é trevas. Então, se você não escolhe o caminho da luz, Deus o deixará às trevas para não expor aos ataques aqueles que desejam ascender. E aí vem a grande pergunta: por que Deus deixa os outros viver as suas escolhas? Ele deu livre-arbítrio. Por quê? Ele deu livre-arbítrio exatamente por isso. Se as pessoas quiserem caminhar dentro das leis da criação, elas vão ter como consequência o quê?
esse retorno à vida espiritual, ao seu plano de origem. Se não quiserem, elas vão estar sujeitas às trevas e ao que são. Exatamente. Então, As, podemos dizer as próprias que... consequências, elas acabam sendo o convite. Sim, Então, exatamente a gente isso. pode dizer que Deus deixa os outros vivenciar suas escolhas para reconhecer os seus erros através das consequências. Sim. As consequências convidam para a gente revisitar, né, as escolhas que a gente tem feito. Então, É que, na verdade, é assim, né? Dependendo dos erros aí a que as gente tem a pessoas oportunidade de fazer novas escolhas. dependendo dos erros que as pessoas cometam, elas só vão saber disto a partir do momento que elas realmente errarem, né? Uhum. Por quê? Porque ela só vai saber da consequência do erro depois que a consequência Sim. aconteceu. Exato. Antes disso, ela não vai saber do que é a consequência, né? Sim. Olha, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa e finalizando aqui esse nosso tema, podemos dizer o seguinte: Deus não suplica nem lamenta, mas ele exige justiça e abandona os maus e indecisos, preservando os que desejam ascender. Pergunto para você de casa: você está disposto a agir para ascender? Ou vai se manter na indecisão e nas trevas? Olha, eu achei que esse tema hoje seria um tema rápido. No final, nós consumimos todinho o tempo. Normalmente, o que eu tenho como planejamento? A gente debate, discorre, transmite conteúdo durante 1 hora e os 15 minutos finais, totalizando 1h15, eu deixo para perguntas e respostas. Mas nós já consumimos a nossa 1h15. Então, estamos chegando ao final de mais um programa. Podemos responder alguma. Temos perguntas? Já aí? respondemos durante A maioria, a maioria. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, o Fernando diz o seguinte: muitos erros e, consequentemente, os caminhos errados são sustentados pelo orgulho e medo de reconhecer a verdade. Uhum. E a Marlete, ela pergunta o seguinte: como o raciocínio pode conduzir o ser humano a seguir pelo caminho errado? Isso daqui nós conversamos. A gente respondeu, né? Conversamos, né? E aqui, o pessoal de moderação comentou o seguinte: quando o raciocínio fica acima da intuição e tenta dominar tudo, ele segura o ser humano na materialidade e, consequentemente, o leva aos caminhos errados. Sim. Reflexão: os que em mim ainda resiste à simplicidade. Tem um emotion aqui na frente da frase. Reflexão: os que em mim ainda resiste à simplicidade das leis da criação por medo de abandonar os velhos conceitos ou hábitos. Legal. Então, é mais um comentário aí do Bem legal. pessoal da mesa de moderação. Bom, pessoal, agradeço a todos. Muitos mantiveram aqui firme até o final, até o último minuto. Muito Olha, bom. realmente, o Altair está aqui, a Ana Regina, a Camila, a Isabela, o Altavir, a Marlene, a Luciana, a Vânia Santos, o Adriano Angelini, Fernando Pimentel. O pessoal, olha, realmente estão Obrigado. de parabéns. Hermínio, Bianca, façam as suas considerações Boa finais. noite a todos. É sempre um prazer enorme compartilhar com vocês o que a gente vem estudando já há mais de 12 anos, há 13 anos, para ser mais preciso, e que é para a gente muito gostoso e é sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo. Cada dia é um aprendizado. E a Bianca está com a gente desde o início. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também com vocês, compartilhar, revisitar alguns conceitos. Nossa, tantos insights vêm só desse bate-papo nosso Sim. aqui. Às vezes a gente fica conversando também depois. Então, obrigada. Uma honra estar aqui compartilhando e podendo usufruir de todo esse conteúdo mais uma vez. Nós, nós que agradecemos a você, Bianca, a você, Hermínio. E você de casa? Agora eu quero saber de você. Você está pronto para abandonar as falsas certezas e agir com coragem e responsabilidade diante da verdade?
Ou vai continuar na zona de conforto da ilusão? Deixe seu comentário e compartilhe esta reflexão. O caminho para a luz exige decisão e começa aqui, agora. Então, a todos vocês, meu muito obrigado pela participação. Mais uma vez a toda a equipe, meu muito obrigado. Que todos vocês aí de casa tenham uma semana abençoada e até a próxima segunda-feira, às 20 horas, com o nosso próximo tema, que é o que separa tanto os seres humanos da luz. Uma boa noite a todos vocês. Até noite. segunda-feira.